Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de todas as semanas. Sempre às terças-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro aqui no canal do YouTube, também no Instagram. E hoje nós temos aqui um encontro mais do que especial, porque nós estamos recebendo aqui o professor, advogado e meu amigo, parceiro, o professor Felipe Teixeira. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Aí vamos fazer um bate-papo bem legal hoje para todo mundo que quer saber sobre recuperação de crédito. Muito bom, professor. Inclusive, é um tema que eu tenho recebido muitas perguntas nos últimos dias. E aí eu pensei, né, de forma bem óbvia, nada melhor do que trazer o professor Felipe Teixeira aqui para poder esclarecer as dúvidas de todo mundo e a gente poder fazer aquele bate-papo. Algumas pessoas elas tendem a imaginar que fazer uma aula online é somente o professor vir aqui ligar a câmera e começar a falar, e está muito longe de ser isso, né, professor? Está muito longe, muito Muito, distante. muito longe de ser isso, né? Aqui no Ceará a gente vê assim, todo mundo só vê as cachaças que eu tomo, ninguém vê o tombo que eu levo, os tombos que eu levo, né? Então, assim, para chegar realmente num produto final, é muito trabalho, né? São horas de dedicação, dias de dedicação, né? Então, a gente já vem, né, desenvolvendo, tendo aí uma experiência, né, com isso. Também não foi a minha primeira gravação, mas não é fácil. Gente, aliás, Felipe, não existe nada fácil, né? Desconfie do que vier fácil, porque não existe absolutamente nada fácil. Sem dúvidas, eu concordo plenamente, professor. E assim, vamos agora começar o nosso bate-papo especificamente falando aí das dúvidas do pessoal, né? As dúvidas que eles nos enviaram, as dúvidas que eu considero também, inclusive, já queria deixar isso aqui também explicar para vocês, tá, pessoal? Eu vou pontuar muito aqui dúvidas que eu recebo com muita frequência. Então, sem dúvidas, são questões que você também pode ter na sua cabeça. E a primeira delas, professor, que eu já queria começar tirando essa barreira da mente de quem está nos assistindo, é a respeito de fazer o processo de recuperação de créditos tributários. Eu estava conversando com um aluno, só para ilustrar um pouco essa questão, no sábado à noite, sábado passado, e conversando com ele, ele mandou uma mensagem no WhatsApp me pedindo orientações quanto a uma decisão profissional, né? Ele é bacharel em Direito e estava pensando em iniciar uma graduação em contabilidade, queria a minha opinião e tal. E conversando com ele, ele já é aluno de um dos meus cursos, e eu recomendei para ele os nossos dois outros cursos, né? A formação de consultor tributário e o de recuperação de créditos tributários. Num universo perfeito, professor, no universo perfeito, eu enxergo o processo assim. Primeiro você adquire conhecimento sobre a base da legislação tributária. Você tem uma base, conhecimento, digamos assim, que é o mínimo necessário para você ser um profissional da área fiscal, com robustez no seu conhecimento, com segurança. Depois essa é praticamente a proposta do curso de formação em analista fiscal. Depois você evolui para ganhar ali uma especialização mais profunda, que seria dentro daquilo que é proposto do formação em consultor tributário, onde você acaba entendendo mais sobre toda a dinâmica e todo o cenário tributário. E depois vem a cereja do bolo, que seria o de recuperação de créditos tributários, como assim, o principal serviço dentro da esfera tributária, do ponto de vista de retorno, no ponto de vista de realização profissional. Até eu falei para ele que a recuperação é um serviço mais requintado, digamos assim. Só que a gente sabe que, na prática, muitas pessoas elas já têm as suas trajetórias de vida e a gente não pode tentar implementar um modelo que a gente entende por ser o melhor se a pessoa já tem a sua história de vida. Então, muita gente já chega e diz assim, ó, professor, eu não tenho como seguir essa jornada que você falou, passar mais 3 anos estudando para começar a implementar alguma solução e começar a ganhar melhor daqui a 3 anos. Eu quero saber assim, o que é que eu posso fazer hoje? O que é que eu posso começar hoje? Eu quero já prospectar clientes amanhã e eu já quero começar a ganhar melhor. Cara, não tem para onde correr. Não existe nenhum outro serviço dentro da área tributária, do meu ponto de vista, e eu queria a experiência do professor Felipe, que não seja a recuperação de créditos tributários, seja ela na esfera administrativa, principalmente porque ela vai trazer aquele retorno ali mais rápido, ou na judicial, se você também tiver os caminhos certos, o processo certo, saber exatamente quais passos dar. O que é que você acha, professor?
qual é que é o alicerce de conhecimento que alguém que deseja atuar com recuperação de créditos tributários precisa ter? Bom, primeira coisa, Felipe, em relação ao imediatismo, né? Isso é algo que a gente até conversa, né? Eu e você, a gente fala sobre isso de vez em quando. É, a velocidade em que as coisas hoje precisam acontecer é muito grande, tá? Mas é lógico que o conhecimento, essa base de conhecimento que você mencionou, ela é essencial, e eu vou dizer até mesmo para que você tenha segurança na hora de vender um produto, qualquer que seja. Se eu for hoje, por exemplo, para a indústria farmacêutica, trabalhar na indústria farmacêutica, vender um remédio para representante de drogas, né, ilícitas, né, no caso, eu tenho que conhecer bem sobre aquele remédio. Eu tenho que saber qual é a composição dele, quais são os efeitos que ele tem no organismo, quais são as contraindicações, para poder vender o produto. Como que eu vou vender um produto sobre o qual eu não conheço ou conheço muito pouco? E aí, dentro do que a gente chama de atuação na área tributária, na área fiscal, como você preferir, a gente tem uma gama absurda de possibilidades, né? Trabalhar com consultoria, trabalhar com planejamento tributário, trabalhar com incentivos fiscais. Tem gente que trabalha só com isso, né? Eu sei muito sobre incentivos, tanto voltados para o ICMS, quanto voltados para tributos federais, e vou trabalhar fazendo projeto para incentivar as empresas. E aí se apresenta a questão da recuperação de créditos tributários, que é outro nicho, né? Para não falar aqui de 10 ou 12, vou ficar nesses quatro. E o grande apelo da recuperação de crédito tributário é a facilidade que existe para vender esse tipo de produto. E por que que essa facilidade é maior do que para vender um produto de consultoria, de planejamento, ou até mesmo para vender aquele serviço tradicional, né, do profissional da contabilidade, que é o fiscal, o pessoal e o contábil, né? Porque na recuperação de crédito, quando a gente trabalha com recuperação de crédito, você consegue demonstrar o valor daquele serviço de forma muito mais fácil para o teu cliente, que no caso é o empresário. Porque quando você oferece um produto de recuperação de crédito, dizendo assim popularmente, você está oferecendo à empresa a possibilidade de ganhar um dinheiro ou de recuperar um valor que, na grande maioria das vezes, a empresa nem sabia que existia. Porque o empresário não sabia que tinha pago aquele ou aqueles tributos de forma indevida e muito menos que tem o direito de restituir aqueles valores. Muitas vezes de forma muito célere, né? Como é a recuperação de crédito aí voltada para as empresas do Simples Nacional comerciais, né? Em relação aos produtos que já foram tributados com ST ou ICMS-ST ou PIS/COFINS monofásico, que em 60 dias o contribuinte recebe na sua conta essa recuperação. E as recuperações da esfera judicial, igual, né? Por mais que demore um tempo, 2 anos, 3 anos, a depender da tese um pouco mais, mas o valor vai chegar um dia e são valores expressivos, né? Eu conheço vários profissionais que tiveram a sua vida revolucionada com recuperação de crédito judicial em função dos altos valores envolvidos nessas recuperações, tá? Basta dizer, Felipe, que no ano passado, aqui sem querer me prolongar, já estou terminando, viu? Quando você me dá a palavra, eu desembesto a falar. Mas no ano passado, os contribuintes recuperaram. Eu não estou falando que entraram com ação, não. Eu estou falando que já ganharam e já receberam, por meio de compensação na esfera federal, mais de 100 bilhões. Bilhões com B de bola, né? Então, em um ano, 2020, é muito dinheiro. Então, imagina, Pelo menos, se você fica com 0,1% dessa recuperação, pelo entendeu? menos uns 10% está lá no Felipe Teixeira. Ah, quem dera, mas eu estou trabalhando, viu, para isso. Bom, professor, muito interessante essa visão, porque a gente traz aqui uma quebra de pensamento, de objeção que o profissional acaba colocando em si mesmo sobre como começar, né? Eu vi um vídeo interessante que a pessoa dizia o seguinte, que sempre sair do 0 para o 1 é mais difícil do que ir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, porque sair da onde não existe nada e criar algo é sempre mais difícil, né? Sempre mais desafiador.
Então, sem dúvidas, eu também enxergo como serviço de recuperação de crédito tributário o mais fácil de ser vendido, porque, falando agora da esfera de prospecção, de captação de clientes, porque geralmente a gente aprende quando é criança, né, até pelos ditos, né, dentro de casa, de que o ser humano ele aprende pelo amor ou pela dor, né? Geralmente as consultorias tributárias, elas têm um apelo muito grande na dor. É dizer o seguinte, olha, vamos agir de forma preventiva para que você não venha a ser multado. Então já vai ali medo de multa, dor, pagar uma autuação. Vamos agir aqui de forma a buscar um incentivo para que você não pague mais ainda. Então não é tanto, não trabalha tanto a questão do lado positivo desse aspecto da solução tributária. Já a recuperação de crédito tributário, não. É muito objetiva. É dizer o seguinte, cara, você já pagou a maior, e o que eu estou te propondo é te devolver esse dinheiro que você pagou a maior, te devolver esses valores. Só que a gente não está aqui para vender sonhos, né? Tem até um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu nunca esqueci, que é a Arte de Vender Sonhos. Mas a gente não está aqui para vender sonhos, apesar de que o serviço é promissor, muito promissor, é uma baita de uma oportunidade. Existem sim desafios, né, professor? Por exemplo, eu recebo muita mensagem de gente dizendo assim, ó, Felipe, o contador da empresa que eu estou prospectando está boicotando o serviço, está dizendo que isso não existe, está dizendo que é arriscado, está dizendo que a empresa vai ser multada. Seja um contador que está fazendo essa prospecção ou seja um advogado. Eu também, como eu trabalhei em escritório de advocacia, né, tenho uma experiência até interessante com essa parte de recuperação de créditos sobre a ótica da recuperação judicial. Eu cansei de ver embates assim fervorosos entre os advogados e os contadores, o advogado com a visão de trazer essa solução e o contador com a visão da prudência de dizer não, isso aí não dá certo, a receita vem atrás, tem fiscalização. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Existe de verdade esse risco de retaliação, de fiscalização? O pessoal que vai trabalhar hoje com recuperação de crédito, obviamente, né? Obviamente, trabalhando com teses legítimas, eles precisam ter esse medo todo? Bom, Felipe, primeiro falando da retaliação do contador, né? Que isso é realmente o que você colocou aí é muito comum. Inclusive acontece comigo, né? Esse ano já aconteceu umas 2 vezes de participar de reuniões, apresentando oportunidades para o empresário e ele ficar maravilhado ali na hora da reunião e poxa, que maravilha! E a gente apresenta alguns números também que são verdadeiros, ninguém vem de ilusão, como você bem colocou. E, assim, você sai com a sensação que não, esse negócio aqui está fechado com certeza, né? Não tem nem perigo dele não fechar. E aí vão se passando os dias e o empresário não dá retorno. O que é que houve? Aí a gente retoma o contato e descobre que, na verdade, foi o contador que pôs um medo maior do mundo nele, né? Esse medo eu atribuo muito a 2 coisas. Primeiro, é o medo do contador de que o profissional que vai trabalhar com a recuperação de crédito apontar algum erro cometido por ele. Aí também, Felipe, tem que existir muita maturidade de quem trabalha com recuperação de crédito. Você tem que entender que o seu objetivo não é apontar erro de ninguém. Pelo contrário, é trazer soluções. Eu não posso trazer o contador da empresa, que muitas vezes é contador, advogado, psicólogo, é tudo dentro da empresa, por um lado contrário ao meu. Então, Transformá-lo num inimigo, né? de jeito nenhum, E de como jeito se o nenhum. trabalho fosse ter um caráter de auditoria, o que não é isso, né? Não é É isso. no máximo uma Não é, revisão fiscal. mas isso é interessante, é por isso que nessas reuniões em que eu apresento propostas, né, de recuperação de crédito, eu gosto que o contador participe. Porque é importante que o profissional que trabalha com recuperação de crédito, ele verbalize isso para o contador, né? Porque às vezes você presume que o contador já sabe que você não vai mexer no trabalho dele, e na verdade ele não está presumindo, não, ele está presumindo exatamente o contrário. É que você está ali para encontrar erros que foram cometidos no passado, créditos que deixaram de ser tomados, procedimentos que foram feitos de forma equivocada, e não é isso. Tá? Então, ultrapassada essa primeira retaliação que é a do contador, e que o profissional que trabalha com recuperação de crédito tem que deixá-lo numa posição muito confortável, aí a gente vem o medo, né, que o empresário tem
de fazer essas recuperações, seja administrativamente, portanto, sem ação judicial, ou até entrando na justiça para reaver um tributo que ele pagou indevidamente. Eu acabei, né, de sair de uma reunião, você sabe que eu até me atrasei um pouco aqui para o nosso compromisso, porque eu estava participando de uma reunião na qual o empresário acabou de me dizer isso, né? Doutor, não dá para a gente entrar com essas ações para ficar fazendo certo só daqui para frente, não. Vamos esquecer o que passou para trás, porque eu tenho meu telhado de vidro, eu fiz muita coisa errada. Gente, a gente sabe que é difícil, né, uma empresa no Brasil estar 100% em conformidade. Porque até mesmo, Felipe, para quem quer estar em conformidade é difícil, né? Tantas são as regras, tantas são as normas, o manicômio tributário brasileiro é uma coisa assim absurda, né? Então, mesmo para quem quer estar em conformidade é difícil estar. Agora, o que a gente precisa entender é que o direito de restituição de um tributo, seja ele pela via administrativa, seja pela via judicial, é algo que está garantido em lei. No caso, pelo Código Tributário Nacional, lá no artigo 165, que é uma lei complementar. Então, quando a gente fala em recuperação de crédito tributário, né, quando a gente cria um curso voltado para isso, não é que ninguém esteja inventando a roda. Esse direito já existe, né? Ele é verdadeiro, tá? E a ideia da gente com o curso, tem até, viu, Felipe, algumas pessoas que perguntam assim, poxa, esse cara tem tanto cliente, por que ele está fazendo o curso? Né? Mas aí vem duas coisas. Primeiro, gostar de ensinar, gostar de ser professor. E segundo, dar a possibilidade que eu não tive, porque eu tive que aprender sozinho. Eu, como gestor, como sócio de um escritório, né, como gestor de área tributária, eu tive que aprender sozinho, estudando um livro e pegando ali um modelo de uma petição e no peito e na raça. E nós não. A nossa proposta com o curso de recuperação de crédito é exatamente dar esse atalho para quem quer atuar nesse setor, né? Facilitar a vida de quem quer atuar com recuperação de crédito, dando a coisa um roteiro, né, coordenado, um roteiro prático. Vejam que o nosso curso ele é todo feito por módulos, né? Então, assim, quem assiste do começo ao fim vai ver que existe uma ordem, né? Então, a ideia é exatamente fornecer esse roteiro de forma prática, porque não adianta a gente ficar filosofando aqui sobre teoria do direito, nem sobre princípio de contabilidade, né? A gente tem que dizer, olha, na prática é assim. Vai por aqui, faz isso, não faz isso. Eu sempre digo, né, quando a gente fala, e eu defendo isso também, o quão bom e importante é você ter um mentor na sua vida. Porque o mentor, pelo menos pelo que eu senti até agora, muito mais do que dizer o que você tem que fazer, ele te diz o que não deve ser feito. Por quê? Porque ele já passou por aquilo, ele já sofreu com aquilo, né? Ele já percorreu aquele caminho que você está querendo percorrer. Né? Então, ele pode até, de fato, não saber para onde vai, porque ninguém sabe tudo. Mas para onde não vai, ele vai poder te dizer. Então, a nossa ideia, né, com o curso de recuperação de créditos é, de fato, apresentar soluções e caminhos para quem sempre quis trabalhar com isso. Eu vou pegar aqui dois ganchos da sua fala, professor, para fazer um breve comentário. Primeiro, com relação a essa participação ali, que eu também já passei muitas vezes por essa situação, dessa participação do contador de maneira a meio que segurar ali o serviço de recuperação de créditos, muitas vezes até antes mesmo de conhecer mais sobre o que é que está sendo proposto, ele já diz, não mexe com isso e tal. A estratégia que eu costumo utilizar é a de tentar trazer o contador para o meu lado, no sentido de eu sempre procuro ligar para ele, conversar com ele, explicar em detalhes, dizer que aquela é uma solução que, inclusive, ele pode, em parceria comigo, levar para outros clientes dele. Digo bastante de que trabalho bastante essa questão da conscientização de que o objetivo do serviço não é, em hipótese nenhuma, a de caça às bruxas, de estar procurando ali erros, apontando o dedo. Não. O serviço é para trazer soluções, agregar valor para o cliente. E aquele profissional da contabilidade que está ali envolvido naquele processo, ele também vai ter o seu trabalho sendo refletido de forma positiva. Então, em muitos casos, eu consigo trazer o contador para o meu lado,
conversando de forma transparente, aberta, verdadeira, botando tudo na mesa e dizendo os detalhes para ele. Mas não é fácil. Existem alguns que têm mais resistências, muito porque eles acham que o nosso objetivo é pegar o cliente deles. Eu não vou dizer que isso nunca aconteceu, isso já aconteceu, mas não por conta da gente. Muitas vezes o empresário, depois de um tempo, diz, cara, eu não quero mais trabalhar com esse perfil de trabalho, eu quero mudar. Então ele muda. E aí a gente não pode impedir isso. Mas em 100% dos casos, uma das coisas que eu mais deixo claro para o empresário é que a gente não está ali para pegar a contabilidade dele. Não é meu objetivo. Não, nosso objetivo é entrar e sair pontualmente, com base naquela solução. Então, esse diálogo verdadeiro, eu acredito que ele acaba contribuindo muito para que essa relação com o contador seja mais flexível, né? E assim a gente consiga evoluir com o trabalho, que é o mais importante, porque é a solução que aquele cliente está precisando. Desse ponto, e outro comentário que eu queria fazer, professor, era a respeito desse ponto do pessoal que lá comenta, mas professor, se vocês estão tão bem, por que vocês estão fazendo curso? Está atrás de vender curso. Professor, eu queria bater nesse ponto somente para tentar trazer as pessoas para uma outra visão. Eu fico imaginando o seguinte, professor. Hoje em dia, com a internet, as pessoas reclamam primeiro e vão avaliar depois. Muitas vezes é assim que acontece. Pra você ter uma ideia, durante as aulas, não sei se você passou por isso, mas durante as aulas do intensivão, de outros eventos que eu faço, com 10 minutos de aula já tem gente assim no chat. Vai começar a aula não? Tem conteúdo não? Vai começar não? Cara, o professor, ele preparou um roteiro que tem um começo, um meio e um fim, que precisa passar pelaquela construção e você está tentando acelerar o processo e aí sem entender o que é mais importante para você naquele momento. O professor entende aquilo, ele construiu com base na experiência dele aquela experiência para que exatamente você tenha os atalhos corretos. Atalhos não no sentido de que você vai fazer nada de errado, mas os atalhos é para que você não erre, não perca tempo, como você bem disse. Então, assim, quando a gente se propõe a fazer um treinamento como esse, curso de recuperação, e entregar tudo de mão beijada, o que a expectativa é a realidade, né? O que a gente espera, e a gente acaba vendo isso acontecer, é que pessoas que acreditam no processo, acreditam na ferramenta, na solução e a utilizam, cara, os resultados são extraordinários. Então, eu sempre tento enxergar da seguinte forma, não dando ouvidos a essas pessoas que só pensam e falam mal e dando uma dimensão extremamente positiva para aquelas pessoas que falam bem. Tem até um caso de um aluno nosso do curso de recuperação de crédito, o Saulo, que me mandou uma mensagem no Instagram que eu achei fantástica. O cara disse, professor, sou contador, já havia feito uma pós-graduação, inclusive com a gente lá no IPOG, comprei o curso, passei 6 meses sem conseguir fazer nada do curso, porque não tinha tempo e tal. Aí resolvi começar a fazer. No primeiro mês que eu comecei a estudar e a aplicar o que vocês disseram, eu tive um honorário de R$17.000. Primeiro mês, só do serviço de recuperação de crédito. E ele externou isso e disse, olha, eu nunca imaginei que fosse ter um honorário como esse. E ainda mais em um mês, com um só serviço. Então, é esse lado que me motiva, sabe, professor? É isso que me alimenta do ponto de vista de não dar ouvidos para os comentários que tentam levar para um viés negativo e sempre focar nisso, nas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que estão juntas. Inclusive, viu, pessoal? As inscrições estão abertas para o curso de recuperação de crédito tributário. O link, como sempre, está aqui embaixo na descrição do vídeo e a equipe também está enviando esse link via chat. Então, você pode aproveitar essa oportunidade. Lá você vai encontrar detalhes de todo o processo de recuperação de créditos na esfera administrativa, comigo e com o professor Marcos Lima, e também toda a cobertura ali das principais teses da esfera judicial, feita pelo professor Felipe Teixeira. E nós também entregamos no curso, né, professor? Toda a parte da captação de clientes. Esse é um módulo até que é comigo, que eu ensino em detalhes como é que você vai fazer a primeira reunião, como é que você vai fazer para apresentar o relatório dos créditos levantados, como é que você vai
fazer a proposta do serviço, fechar o contrato e também cobrar os seus honorários. Então, como o professor Felipe Teixeira disse, um roteiro bem prático. E, professor, feito esses comentários, também para não me estender muito, que eu também me empolgo, não sei quem é que se empolga mais. Os Felipe gostam muito É mal de de falar, professor, né? É mal de professor. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei interessante, dentro da Masterclass, que era, inclusive, do Marcelo. Ele perguntando um pouco sobre essa relação contador e advogado dentro desse serviço de recuperação de créditos. Quem é contador pode fazer o curso? Quem é advogado pode fazer o curso? Para quem é indicado? Queria que você comentasse, esclarecesse essa questão para a gente. Bom, primeira questão do contador com advogado, né? Eu costumo defender muito isso, de que essa parceria, essa simbiose, ela é essencial. Muitas vezes até, Felipe, porque o contador, né? Ele é a porta de entrada na empresa. É ele que vai dar aquele conforto, inclusive, para o empresário ter a tranquilidade de contratar o serviço de recuperação de crédito. Tá? Então, e outra coisa, independente do caminho que você esteja seguindo, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma tese judicial, como, por exemplo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, o advogado não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele vai ter que levantar cálculo, né? Ele vai ter que fazer cálculo para levantar valores, ele vai ter que entender, né, de obrigações acessórias. Por exemplo, o cidadão que é advogado puro, né? Quais são os documentos que ele tem que pedir para a empresa ter para que ele tenha noção dos valores a serem restituídos de PIS e COFINS em função da exclusão do ICMS da base dessas contribuições? Se ele tiver um contador do lado dele, ele vai dizer, olha, o meu objetivo é mostrar quanto eu paguei menos de PIS e COFINS. Como que você faz esse levantamento? Ah, não, eu vou aqui pegar o SPED fiscal, vou pegar a FD contribuições. Vejam, e no final da ação, quando a gente já estiver tratando do recebimento do crédito, a gente vai ter que habilitar esse crédito junto à Receita Federal, isso é o que a gente trabalha bastante no nosso curso, e vai ter que fazer perder-compras de compensação desse crédito que foi habilitado. E veja você que quando a gente trata de ECAC, perder-comp, habilitação de crédito, convencionou-se que esse é um serviço a ser prestado, a ser feito pelo contador. Então, o advogado não anda sozinho e nem o contador. Essa parceria ela é muito valiosa, porque além de beneficiar esses profissionais, beneficia o cliente que sai com um trabalho de muito mais qualidade. E eu falei aqui em Perder Comp, viu, Felipe? Falando aqui, pegando o gancho que você falou no nosso curso, eu costumo dizer que nós temos quase 10 cursos em um, né, de tantos bônus que a gente tem nesse curso de recuperação de crédito, inclusive um treinamento de Perder Comp, né? Então, é interessante porque a gente procura, de fato, agregar conhecimento além da própria recuperação de crédito, né? Esses conhecimentos que a gente julga que são importantes para quem vai trabalhar com recuperação de crédito, né? Então, você falou aí, né, do curso, eu estava lembrando aqui, poxa, mas tem tanta coisa nesse curso além da própria recuperação, né, que eu não posso deixar aqui de mencionar o tanto de bônus que a gente oferece no que a gente apelida, né, de PRCT, que é o nosso Programa de Recuperação de Créditos Tributários. E que isso é muito válido, né, professor? Porque, por exemplo, eu já vi muitos outros cursos de recuperação de créditos no mercado, né? Inclusive, no ano passado houve um boom de curso aí. Tinha mais curso de recuperação de crédito do que a gente fazendo recuperação de crédito, mas tudo bem. E a maioria desses treinamentos ou traz uma visão muito administrativa do processo, e quando eu digo administrativa, é um administrativo ainda bem conceitual, sem trazer aspectos práticos, e tem outros treinamentos que têm uma visão puramente jurídica do processo. E aí você termina, eu acredito, né? Não fiz o treinamento, mas pelo que eu analiso do escopo, você deve terminar com aquela sensação de, beleza, e agora? Então, foi exatamente esse ponto de diferenciação que a gente buscou atacar, porque, como a gente fala que o curso ele é um verdadeiro roteiro, isso aqui não é somente uma estratégia de
de falar para vocês o que vocês querem ouvir. Não. Quando a gente fala roteiro, é porque a estrutura dele foi desenhada como um roteiro. Você aprende a levantar o crédito, você aprende a prospectar o cliente, você aprende a fazer as reuniões com o cliente, você aprende a fazer o levantamento dos créditos, seja usando uma planilha, seja usando sistema, você aprende a fazer de todas as formas. Você aprende a apresentar para o cliente esse crédito levantado, a fechar o contrato, a fazer os pedidos de restituição e compensação, acompanhar esses pedidos, a habilitar o crédito, fazer PR de compra, no caso das empresas que não são do Simples Nacional, e fazer o processo de compensação e ainda cobrar os seus honorários. Então, está tudo coberto. Então, todas as etapas do processo que envolve não só a recuperação em si, mas o serviço, a solução de recuperação de créditos, estão contempladas dentro do treinamento. Inclusive, com os bônus, a gente até amplia, te dá segurança para que você chegue e tenha mais assim, ferramentas, um arsenal melhor de conversar com o empresário, com o contador do empresário. Imagina aí, ó, você que é advogado, você provavelmente nunca deve ter feito o SPED na sua vida e nem tem a obrigação de fazer ou de entender em detalhes. Mas Tá lá no curso a tudo gente normal, não fazer o SPED, o advogado, viu, gente? tá tranquilo. É. Mas a gente oferta no curso um dos bônus um treinamento sobre o SPED, que vai te dar base, noções, para que você possa, pelo menos, chegar lá falando a mesma língua. Já imaginou? E isso passa, professor, não sei a sua opinião, mas na minha, isso passa um pouco para a segurança que muitas vezes o profissional passa para aquele contador que vai fazer aquela barreira inicial. Porque o cara diz assim, ó, como é que esse cara está me dizendo que vai me trazer aqui soluções de milhões de reais, se ele não sabe nem o que é um FD Contribuições? Então, ele cria um certo receio. Então, falar a mesma língua te ajuda a criar um ambiente que seja mais propício para uma resposta positiva através do Interessante você ter serviço. colocado isso, viu, professor? Desculpa aqui te interromper. Fica à vontade. Mas o que a gente viu muito, que eu tenho visto muito na prática, é as pessoas oferecendo esse produto de recuperação de créditos, viu, Felipe? É quase como se fosse um produto de prateleira, pronto. Pra você ter uma ideia, eu vi agora, nós estamos há 2 meses atrás, mais ou menos, uma ação judicial de uma empresa de vigilância, presta serviço de vigilância, portanto, contribuinte do ISS, e essa empresa teve ajuizado a seu favor uma ação de exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Então, assim, quem vendeu esse produto, gente, não tinha a menor noção do que estava vendendo. Menor noção, né? E o pior, ainda entrou com uma ação ordinária. E ainda vai tomar uma condenação em honorários advocatícios, que a gente fala sobre isso no curso também, né? Sobre qual é o melhor instrumento para pedir esses tributos de volta. Então, vejam vocês que a importância, Felipe, de você ter esse conhecimento. Porque, de fato, e eu vivo batendo sempre nessa tecla, inclusive para quem é meu aluno na pós-graduação, de que você, independente da sua formação base profissional, independente da graduação que você tenha feito, você tem que expandir a sua área de conhecimento para outras áreas, né? Então, eu que sou advogado, eu não posso me dar o luxo de não entender de obrigação acessória, não conhecer SPED, exatamente pelo que você falou. Eu tenho condições de sentar com um contador e saber exatamente sobre o que ele está falando, muito embora eu não tenha feito a faculdade de contabilidade. Mas eu entendo de obrigação acessória, sei como que é um layout de um SPED, né, um campo. Não é porque eu nunca fiz um SPED que eu nunca vi um, né? A mesma coisa para o contador, gente. Eu já vi contador falando assim, não, mas isso aqui, essa parte aqui judicial é coisa de advogado. Mas imagina, eu duvido que não tenha um empresário que não queira saber o que é a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Por exemplo, eu me refiro a essa tese porque é a tese do século hoje em dia considerada, tá? Então, que inclui grandes valores de recuperação. Aí você vai dizer, não, isso aqui é coisa de advogado, eu não sei, né? Ou não vai, porque veja, Felipe, o profissional de hoje, e pode até parecer clichê falar isso, não é o profissional que tem conhecimento, não é. Quanta gente você conhece que é super preparada e não consegue ir além na carreira? Muita gente. Por quê? Porque enquanto o profissional não entender que o que o mercado busca é solução, não vai para frente. Tanto, ó,
Vejam vocês quantos mestres e doutores nós temos desempregados. Essas pessoas não têm conhecimento? Elas têm muito conhecimento, mas talvez não tenham aprendido a mostrar para o mercado o valor desse conhecimento. É nessa tecla que a gente bate. E daí vem mais uma vez a importância da recuperação de crédito posta em um curso com um roteiro prático. Porque eu consigo, o objetivo da gente com esse curso é fazer com que você, profissional, contador, advogado, administrador, consiga demonstrar de forma muito clara o valor desse serviço e, portanto, o valor da sua atuação no mercado. Inclusive, professor, eu queria pegar um gancho aqui no que você disse. Eu vi um post lá do portal Administradores, até peguei ele aqui para a gente ver. Você falou aí, né? Muitas vezes aquilo que a gente fala aqui para os nossos alunos parece um pouco clichê. Eu achei interessante o post que eles fizeram hoje, que ele botou assim, ó, criatividade, inovação e resiliência. O que todo mundo tratava como clichês empresariais, agora são as regras do jogo. E eu encaro muito isso dessa forma. Eu sempre enxerguei o mercado como um todo muito cíclico. Então, nós tivemos no passado um boom lá em 2002, 2003, de serviços de recuperação de créditos, principalmente na esfera judicial, onde muita gente que aproveitou aquela tendência daquele momento, aproveitou muito, aproveitou demais. Eu trabalhei num escritório muito grande e o que eu vi era contratos e mais contratos sendo fechados todos os meses, uma média de 160 contratos todos os meses, praticamente só tinha eles fazendo aquilo, aqui no estado, né, mas em nível nacional também. Então, eles tiveram muitas oportunidades. Óbvio que acabaram muitas empresas excedendo um pouco, né, correndo riscos muito grandes, e houve uma retração pequena sobre esse mercado. Uma retração que nunca deixou de existir, tá? Nunca deixou de ser feito serviço de recuperação de créditos, só houve uma retração como um todo, principalmente nessa parte das compensações. Inclusive, quando eu terminei a faculdade de Ciências Contábeis, o tema da minha monografia, né, no TCC, era recuperação de créditos tributários, os impactos contábeis da recuperação de créditos tributários. E o que eu vejo é um boom, novamente, desse serviço para os próximos meses e anos. Por quê? Porque hoje a gente tem um acesso à informação muito maior. Então, no passado, os empresários não ouviam falar sobre possibilidades de serviços que pudessem diminuir sua carga tributária de forma lícita. Hoje, os empresários estão provocando os contadores, os advogados e cadê? E aí, para a gente melhorar aqui a nossa situação? E principalmente, Felipe, por causa disso você ia falar agora. Você falou em 2003, mas 2003 era uma época de crescimento do PIB, né, boom de commodities, aquela coisa toda. Hoje a gente está atravessando uma crise que já vem aí desde 2014 e não insiste em permanecer, né? E agora com esse fator pandemia ainda pior. Então, a recuperação de crédito, ela assume um contorno de oxigenação de caixa das instituições. Perfeito, perfeito. Até porque, né, professor, eu digo que é uma tendência natural do ser humano. Eu faço muita reunião aqui com as nossas equipes de trabalho, principalmente com os gestores da empresa, e eu digo muito, pessoal, é uma tendência do ser humano se preocupar mais quando a situação está ruim e afrouxar essa preocupação quando as coisas estão boas. O pessoal não diz que você só vê as pedras do rio quando ele está seco, né? Que você consegue enxergar. Interessante isso, porque eu vejo muito isso na prática. Quando os empresários estão vivendo épocas de abundância, muitas vezes eles não estão preocupados com muito detalhe, não. Para ele está tudo às mil maravilhas, ele está vendendo muito, ele está bem. Só que o que é que eu tenho percebido agora? Exatamente em virtude do cenário que o mundo inteiro estava passando, mas em especial aqui o nosso país, de uma crise econômica que tem se alastrado aí até mais do que o que a gente imagina e não tem nem assim uma previsão muito clara de retomada, de segurança para que isso mude, os caras estão olhando e dizendo assim, poxa, vamos lá, eu preciso de alternativas, de soluções para gerar caixa, para poder blindar minha empresa, para que ela sobreviva a esse momento. Cara, tirar um dinheiro de onde já estava perdido,
de um local onde você dificilmente ganha alguma coisa, que é o FIIs, trazer de volta valores para os cofres da empresa, para o empresário se apaixonar por esse contador e por esse advogado fácil, viu, Felipe? Exatamente. Aí que vem o valor do serviço, né? Por isso que eu falei desde o início que é mais fácil vender a recuperação de crédito que o serviço. Porque na recuperação de crédito eu estou trazendo dinheiro para dentro do negócio. Olha que maravilha, esse cara é maravilhoso. Estou estendendo um tapete vermelho aqui quando ele chegar, porque não é todo mundo que chega aqui na minha porta querendo dizer que eu tenho direito a receber um valor que eu nem sabia que existia, que eu nem lembrava, que eu nem sabia da possibilidade, né? Não existe. Só o banco que faz isso, mas faz com preço alto, viu? Altíssimo, viu? É, Eu vi uma dúvida aqui do Rômulo Oliveira, que eu achei interessante também. Já vi aqui a sua resposta, mas eu queria que a gente comentasse um pouco, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, não, a empresa que eu estou trabalhando aqui agora, vou pegar um exemplo bem simples aqui do Simples Nacional. A empresa que eu estou trabalhando aqui do Simples Nacional, ela já está fazendo essa segregação de receitas. Ela já está fazendo, agora, desde que eu peguei que eu estou fazendo. Então, eu acho que não tem mais nada para ser feito, não. Será que tem? O que você diz aí para quem está nos assistindo? essa segregação de receitas aí que ele está falando, né, que a gente trabalha muito forte no curso, com você, com o professor Marcos Lima, é exatamente essa segregação que tem que ser feita do Simples Nacional, do recolhimento do Simples Nacional, daqueles produtos que já foram tributados pelo ICMS na modalidade da substituição tributária, ou seja, lá no início da cadeia, ou pelo PIS e pela COFINS no regime monofásico. E que agora que esses produtos estão sendo comercializados, estão sendo revendidos, eles não devem sofrer novamente, dentro do Simples Nacional, a tributação do ICMS, nem do PIS e COFINS, porque já sofreram no início da cadeia. Essa segregação aí que o Felipe está falando. Eu tenho que segregar essas receitas da incidência do PIS e COFINS e do ICMS dentro do Simples Nacional. E aí tem aluno que pergunta assim, professor, tem alguns clientes, algumas empresas que eu sei que já estão fazendo isso. Aí eu sempre digo, desde quando eles estão fazendo isso? Eles viram o passado? Porque o mais interessante da recuperação de crédito é exatamente a gente poder albergar os últimos 60 meses ou os últimos 5 anos. Lógico, eu posso trabalhar também, e a gente faz muito isso, principalmente na esfera judicial, para que o contribuinte ele obtenha uma medida liminar para deixar de pagar aquele tributo dali para frente, ou pagar menos daquele tributo, né? E na esfera administrativa, no caso desse exemplo do Simples Nacional que o Felipe acabou de dar, eu também posso fazer um trabalho futuro, dizer, olha, daqui para frente vamos segregar esses produtos aqui para que eles não sejam novamente tributados pelo ICMS ou pelo PIS e COFINS. Mas e o passado, Felipe? E os últimos 60 meses? Que são passíveis de restituição de forma administrativa, sem a necessidade de ação judicial, portanto, e que uma vez realizado esse pedido de restituição da forma correta, o contribuinte recebe esse valor numa média de 60 dias na sua conta bancária, dinheiro em conta, gente. Eu não estou No falando que é um máximo, né? crédito que vai chegar, não. É dinheiro em conta, tá? Em até 60 dias. Então, por incrível que pareça, por mais que essa tese aí, viu, Felipe, seja uma tese que está na moda, que muita gente já conhece, é incrível. A gente que dá aula em pós-graduação, né? Se você pergunta numa turma de 50 alunos quem está implementando algum tipo de recuperação de crédito nos clientes, você vai ver que dentro dos 50 alunos, dois levantam a mão. Dois levantam a mão. É incrível como a grande maioria dos profissionais ainda não atentou para esse mercado, para essa possibilidade, para o valor dessa possibilidade. Mas, Felipe, eu vou lhe dizer uma coisa. A tendência, olha só, a tendência é que aumente cada vez mais pagamentos indevidos. Porque é muito fácil você pagar errado. Difícil é pagar certo. É bem mais fácil você pagar errado do que pagar certo. Pagar certo requer um nível de conhecimento e aprofundamento técnico muito grande. Eu estava analisando, você tem ideia, eu conversando com o professor Marcos Lima, a gente fazendo alguns testes aqui com os nossos sistemas na parte de robotização de processos e tal, e a gente, numa conversa de meia hora, identificou um erro no sistema
em um processo, né? Em um processo, não era no sistema em si, mas em um processo que levava uma informação errada para o sistema, que aquilo ali se replicado faria com que todas as empresas pagassem tributo indevido. Todas. Somente uma informação numa importação, porque só para te explicar mais ou menos o que é que seria. A gente gerava um arquivo para importação do sistema da prefeitura para dentro do nosso sistema de contabilidade, só que quando era feito esse processo de importação, as notas que haviam sido canceladas não chegavam como canceladas. Então, era oferecida a tributação àquelas operações que haviam sido canceladas. Então, cara, um detalhe de nada. Felipe, No essa primeiro que a sua gente analisou, afirmação aí, ela tem tudo a ver com a própria existência do custo de recuperação de crédito. Só existe um custo de recuperação de crédito, como o nosso, porque as empresas de fato pagam muito tributo indevidamente. Senão a gente estaria nem aqui discutindo esse assunto, né? É absurdo o tanto de tributo que é pago a maior pelas empresas brasileiras. sem Tá? dúvida. E dá uma dor no coração, não dá? Dá, com Dá certeza. uma dor no coração, porque Dá, você diz assim, porque, poxa, vejam, não é que... Engraçado que eu já escutei até algumas críticas, viu, Felipe, de alguns auditores, pelos quais eu tenho muito respeito, alguns inclusive são meus amigos, que dizem assim, não, mas vocês estão tirando um dinheiro, tirando, né, entre aspas, do fisco, do poder público, que iria ser investido. Falei, sim, mas o dinheiro, quando ele retorna para a empresa, eu me sinto, Felipe, honestamente, falando para você, cumprindo, inclusive, um papel social enquanto advogado, enquanto professor. Porque quando esse recurso retorna para a empresa, tá? Muita gente se engana achando que no momento atual o empresário recebe esse tributo de volta e coloca no bolso. Não, não, não. ele vai reinvestir na empresa, né? Vai comprar maquinário, vai contratar novas pessoas, vai pagar uma conta que está em atraso, né? Então, assim, Vai manter empregos também. isso. Então, assim, eu vejo muito por esse lado também, de socorro às pessoas jurídicas e à iniciativa privada, que é, sim, a força locomotiva desse país. O Estado, né, ele não tem, a gente chama de receitas originárias, ele não produz riqueza, né? A grande maioria da riqueza do Estado ela é proveniente do patrimônio do particular, né? São Perfeito. chamadas receitas derivadas. Então, se essas empresas não estiverem de pé, Felipe, e muitas vezes um trabalho bem feito de recuperação de crédito é o que define, inclusive, não apenas a lucratividade de um negócio, mas a possibilidade dele continuar ou não em frente. A Então, continuidade, né? o trabalho, o pano de fundo desse trabalho de recuperação de crédito, e é assim que eu tento enxergar, porque a gente tem que tentar enxergar um propósito em tudo que a gente faz. Nem tudo, eu vou trabalhar com recuperação de crédito só para ganhar dinheiro. Não. A gente tem que entender que esse trabalho é um trabalho importante para a iniciativa privada, para as empresas que são, repito, quem toca esse país. Perfeito, meu amigo. Estamos chegando aqui à reta final, já estamos com quase uma hora de transmissão. Queria já deixar aqui minha mensagem final. Primeiramente, agradecendo a sua disponibilidade por fazer esse bate-papo e também reforçando com os nossos colegas que estão nos assistindo para fazer a inscrição no curso. Esse é um curso, pessoal, que como ele tem um acompanhamento bem diferenciado, ele é um dos cursos que a gente abre poucas vagas por ano. Então, praticamente, é uma turma a cada 6 meses. Então, você que quer participar, faz a tua inscrição agora, não posterga essa decisão, incrementa aí essa possibilidade que é a recuperação de créditos na tua vida profissional, que eu tenho certeza que os resultados eles vêm e vêm rápidos. Professor, muito obrigado. Queria que você deixasse também a mensagem final para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a você pelo convite. Menciono aqui a alegria, a satisfação e o orgulho que eu tenho de ter construído esse projeto do curso de recuperação de créditos com você e com o professor Marcos Lima. E dizer que a gente abre poucas vagas por turma por um motivo muito simples. Esses alunos que forem entrar, você que vai fazer a sua inscrição, você vai participar de um grupo no WhatsApp conosco, com a gente, professores. É um grupo no qual a gente participa ativamente,
Então, assim, se a gente abrir muitas vagas e entrar muita gente, a gente não consegue nem dar conta, porque, de fato, nós temos os nossos outros afazeres profissionais, né? E pessoais também. E vale lembrar, né, Felipe, que quem comprar o curso e não gostar, que eu acho difícil não gostar, né, tem 7 dias aí para pedir o ressarcimento, não é verdade? No Hotmart. Então, assim, Perfeitamente. eu te convido a conhecer o curso. Eu espero de verdade encontrar cada um de vocês lá na nossa área exclusiva de alunos. Show de bola, professor. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra Um no programa de abraço. recuperação de créditos tributários. Até mais. Até mais. Meu nome é Lilian Versosa, eu sou contadora, empreendedora, dona do escritório Versosa, Contabilidade e Inteligência Fiscal. Eu vim aqui falar para vocês a mudança de vida que eu tive após fazer o curso de recuperação de crédito tributário. Quando eu saí da faculdade, eu saí com conhecimento teórico científico. Então eu percebi que o mercado nos cobrava esse conhecimento técnico, teórico e prático. Então eu fui procurar no mercado profissionais qualificados, profissionais de referência, para que eu pudesse ter essa bagagem de conhecimento prático para ser aplicado no dia a dia. Então foi quando eu conheci o curso de recuperação de créditos tributários, porque eu já gostava da parte tributária, que eu já fazia pequenos serviços de imposto de renda. Então foi quando eu descobri esse curso e que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque neste curso eu aprendi a apurar o Simples Nacional e, sabendo fazer a apuração de forma correta, percebi que também havia créditos a serem recuperados. Como nas monofasias, que também aprendi no curso, onde havia monofasia no Simples, onde havia substituição tributária no Simples Nacional. Eu também aprendi a apuração do lucro presumido, que para algumas pessoas há uma certa dificuldade. Então eu fiz um investimento inicial e tive esse retorno, que foi a segurança de entrar no mercado. Então, depois do curso, eu abri meu escritório de contabilidade e sou reconhecida pela qualidade técnica que tenho, porque no curso nós usamos planilhas, praticamos e realmente conseguimos absorver o conteúdo que é passado. Então, eu super indico esse curso, tá, gente? Quem puder investir nos cursos de Felipe Guerra, Marcos Lima, Rondinelli, eles são muito práticos, eles são muito didáticos, tem uma didática muito boa de compreensão, tá? Vocês seguirem o passo a passo que é passado no curso, vocês vão ter o conteúdo necessário, vão ter a técnica e vão ter o conhecimento de adentrar no mercado com segurança. Então, eu super indico que vocês façam esse investimento, que vocês terão um retorno certo, porque eu estou tendo esse retorno financeiro, porque os créditos tributários, eles saem com brevidade do Simples Nacional, a gente faz apuração e alguns créditos são bem rápidos, e também você consegue apurar o Simples Nacional na maneira certa, fazer um planejamento tributário coerente e fidelizar esse cliente com você, tá bom? Então eu deixo aqui a minha dica para vocês, tá? Façam o curso, vale a pena cada centavo, tá bom? Tchau, tchau. Olá, meu nome é Renato Mendes, tenho 42 anos, falo do Rio de Janeiro. Eu trabalhei durante quase 20 anos no mercado financeiro. Quando eu saí do banco, eu já estava com 35 anos. Foi quando começou a minha jornada aí na área contábil e fiscal. E também criei a Green Assessoria Tributária, que a gente presta serviços de revisão tributária, recuperações de créditos tributários para empresas no setor de comércio optantes pelo Simples Nacional. E eu queria oferecer novos serviços na Green Assessoria Tributária. Então, por conta disso, eu procurei aí na internet algum curso que me capacitasse a realizar o serviço de revisão tributária para empresas no lucro real e no lucro presumido. E foi quando eu me deparei com o curso do professor Felipe Guerra, adquiri o curso e a surpresa tem sido fantástica, até no serviço de revisão para empresas no Simples Nacional, que é um serviço que eu já prestava. Eu estou aprendendo várias coisas, desde ferramentas tecnológicas até dicas e situações que eu não conhecia. E também estou aprendendo a fazer a revisão tributária para empresas no lucro real e lucro presumido, que era o meu principal objetivo. Então o curso é muito didático, eles explicam passo a passo como fazer a revisão tributária, a recuperação dos créditos, a utilização dos créditos na forma de restituição ou compensação, tanto em esfera administrativa como em esfera judicial. Em esfera judicial, inclusive, era algo que eu nem estava nos meus planos aprender, mas tem sido também um aprendizado fantástico, está agregando demais. Hoje eu me sinto até confortável de ter um parceiro advogado e passar para eles de forma mastigada aí questões sobre teses tributárias e possibilidades de recuperação de crédito na esfera judicial. Então é um curso que eu super recomendo aí do professor Felipe Guerra, curso de recuperação de créditos tributários.
Grande abraço. Professor, obrigado pela iniciativa. Tudo de bom aí para todos. Olá, meu nome é Mariane Scherer. Eu sou formada em administração com pós-graduação em finanças, auditoria e controladoria. Eu moro em Maués, é uma cidade do interior do estado do Amazonas, onde só é possível chegar aqui por meio de barco ou de avião. Então nós estamos isolados geograficamente. Logo, optar por um curso online é uma forma de eu me capacitar e me manter atualizada para me destacar na área profissional. Antes dos treinamentos do professor Felipe Guerra, eu tinha visto muita coisa, mas eu não sabia como fazer isso e nem como vender esse tipo de serviço aos clientes. E na graduação e na pós-graduação, nós temos uma visão muito generalista na teoria, mas nós não temos nenhuma prática. E esse treinamento ele nos capacita a colocar a teoria em prática com uma metodologia bem didática, mostrando todo o passo a passo nos programas, como preencher os campos dentro do site da Receita Federal. Os professores eles nos passam seguranças sobre o que eles dizem, eles nos dão dicas valiosíssimas sobre como devem ser os cálculos, os modelos de petição por via judicial, e também eles nos fornecem planilhas e outros materiais também de apoio para nossa capacitação e também na captação de clientes. E hoje, por causa desse treinamento, eu tenho um diferencial na minha vida profissional, né, que me agrega muito valor, e eu também sei que eu irei impactar positivamente na vida, na empresa, né, dos meus clientes, no local onde eu resido e eu vou atuar profissionalmente, porque eu sei que eu vou ajudar muitas empresas dando um fôlego financeiro que vai ser muito necessário nesse momento de incerteza, e eu afirmo que vale muito a pena fazer os treinamentos, pois são assuntos relevantes que nós podemos aprender como aplicar na prática e no conforto do nosso lar, sem precisar nos deslocar para outro lugar para ter esse treinamento. Eu com certeza farei outros treinamentos do professor Felipe Guerra, pois eu estou muito satisfeita com o curso que eu adquiri. Obrigada. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Cleiton Senna, sou contador, sou da cidade de São José do Egito, Pernambuco, interior de Pernambuco, e sou aluno do professor Felipe Guerra, do professor Marcos Lima, no programa de recuperação de créditos tributários. Também fui aluno do curso de formação em SPED e fui aluno do curso de formação de análise fiscal. Então já tenho um bom tempo que eu estou acompanhando aí o professor Felipe Guerra, o professor Marcos Lima. E isso tem me ajudado muito no meu dia a dia profissional, né? Nas minhas funções, na forma como eu trato a área fiscal dos meus clientes no meu escritório. Mas o que mais me impactou na minha vivência com o professor Marcos Lima, né? Minha vivência virtual com eles dois, foi uma frase que o professor Marcos Lima usou uma campanha promocional para ele quando eu realmente os conheci nas redes sociais. O professor Marcos Lima, o professor Felipe Guerra disse a seguinte frase, e essa frase se repetia dia a dia sempre que eu acessava as redes sociais, ou e-mails, ou tudo, sempre estava um vídeo lá do professor Felipe, que ele dizia o seguinte: não há espaço para amadores na área fiscal. E isso realmente foi um gatilho emocional, um gatilho mental, que para mim ficou gravado na minha memória, não sai de forma alguma. Então isso está no meu dia a dia. Então sempre que eu venho para o escritório, sempre que eu venho trabalhar, sempre que eu tenho algum trabalho para entregar para o cliente, e a gente, quando está ali concluindo, quando você acha que não deu 100% do seu trabalho, que está entregando qualquer coisa, aí vem o gatilho mental, não há espaço para amadores na área fiscal. E não há realmente espaço para amadores, nem na área fiscal, nem na área contábil, nem em qualquer ramo de trabalho que você se comprometa a fazer. Então, essa frase, para mim, foi fantástica. E me ajudou muito e me ajuda até hoje. Então, é uma frase que eu carrego no meu dia a dia. E por isso eu tenho muito a agradecer, né? Só tenho a agradecer aos professores
por compartilhar esse conhecimento, por me ajudar nesse dia a dia. E a você, Felipe Guerra, você inseriu uma frase que eu carrego todos os dias, que eu acordo com ela e quando eu venho trabalhar eu penso, não, realmente, não há espaço para amadores. E por isso eu sempre estou buscando capacitações, inclusive as suas, tá? Então, um abraço aí para vocês, espero ter contribuído. Fala galera, eu sou Hudson Rosal, de Bom Jesus, Piauí. Sou contador, formado na UESP em 2009 e hoje eu sou estudante de Direito também pela UESP. Tenho 35 anos, sou casado e há 5 meses me tornei pai de gêmeos. Quando eu me formei, eu trabalhei por 2 anos no setor tributário de um escritório de contabilidade e ali nasceu o meu interesse pelos tributos. Atualmente, eu atuo na contabilidade pública, mas eu já vim me planejando para voltar para a comercial e especialmente para trabalhar com a parte tributária. Eu já conhecia o trabalho do professor Felipe Guerra, mas ainda não tinha conseguido fazer nenhum de seus cursos. Até que eu resolvi investir os R$1.000 que eu tinha de recurso disponível, mas ainda não era suficiente. Então eu completei o valor do curso com o cartão de crédito da minha esposa. E eu comprei o curso de recuperação tributária do professor Felipe Guerra, porque eu sentia que era o que estava faltando para minha retomada pessoal e profissional. Eu ainda nem terminei o curso e eu já tenho cliente e já tenho também parceria fechada com o escritório de Teresina, que é a capital aqui do Piauí. A mensagem que eu deixo para todos vocês é para lutarem pelos seus sonhos. O meu sonho e o meu objetivo é fazer a diferença na vida dos empresários e garantir a segurança financeira minha e da minha família, ainda mais agora com a chegada dos meus 2 príncipes. Hoje eu já me sinto feliz por ter recuperado o amor pela contabilidade e ter reacendido a chama da atração pelos tributos que estava adormecida em mim. E isso, eu digo para vocês, foi possível graças ao curso de recuperação tributária do professor Felipe Guerra, que eu garanto, vale muito a pena. Só para materializar tudo que eu falei aqui, hoje, agora, dia 21 de maio, às 14 horas, eu já estou fazendo a recuperação tributária do meu primeiro cliente. E eu repito, eu ainda nem terminei o curso. E por isso, eu demonstro toda a minha gratidão aos professores Felipe Guerra, Marcos Lima, Felipe Teixeira e toda a sua equipe de apoio, pois pela sua capacidade e pela sua didática, eu estou novamente feliz, pessoal e profissionalmente. Não percam tempo, conheçam os cursos do professor Felipe Guerra e venham vocês também fazer a mudança que faltava na vida pessoal e profissional de vocês. Eu quero passar aqui rapidinho um recadinho para vocês que trabalham aí na área contábil, na área fiscal, na área tributarista. Não existe excelência no atendimento ao cliente sem conhecimento, principalmente nas nossas áreas, que são mutáveis, a todo momento está mudando a legislação, então tem que buscar, tem que estudar, tem que correr atrás. E graças ao bom Deus aí, eu encontrei no decorrer do caminho o professor Felipe Guerra, onde comecei a acompanhar ele nas redes sociais e participei de alguns workshops, algumas lives, né, gratuitas. Apesar de achar que tinha, né, conhecimento e experiência de 9 anos aí na área fiscal, como analista fiscal, eu não sabia nada e fiz algumas coisas erradas. E graças a Deus estou tendo a oportunidade aí de aprender, de acertar e de corrigir em tempo hábil o que eu errei. Bom, é isso. O Felipe Guerra me veio como uma luva, mas o que ele me passa é que ele tem capacidade técnica aí através de suas competências, de seus estudos e de suas experiências, e nada como aprender com quem realmente trabalhou e efetivou cada processo na prática, né? Então, você aí que está começando como contador, ou está aí pleiteando uma vaga na área fiscal,
tem que se especializar, não tem como ficar para trás. O mundo hoje é um mundo muito rápido em informação, né? Inclusive para o fisco. Qualquer pingo no I ou no U errado pode ser motivo de multa, e isso pode prejudicar tanto a sua vida como técnico responsável quanto a vida do seu cliente. Eu acredito que não é isso que você está aí em busca. Então, contrate o curso, estude bastante, siga ele nas redes sociais, é o que eu tenho a dizer, porque é o que eu tenho feito, mudou e tem mudado a minha vida. E muito obrigada aí por compartilhar, professor, com nós, a sua sabedoria, a sua responsabilidade técnica, né? Nossa profissão, ela já exige um conhecimento continuado, um estudo continuado, e eu só tenho a agradecer. Eu espero que eu possa me inspirar mais e mais em você e aprender mais e mais. Olá pessoal, meu nome é Alisson Souza, sou formado em Ciências Contábeis, já atuo na área desde 2010. Tenho meu escritório hoje no interior do estado do Ceará e buscando novos conhecimentos sempre. Vi uma oportunidade com o professor Felipe Guerra, um dos seus cursos, em abrir uma nova vertente, uma nova oportunidade de mercado para o meu escritório. Foi aí onde eu conheci o curso de recuperação de crédito tributário. Comecei a participar desse curso, participei das masterclass, no qual eu divulgava sempre todas aquelas informações, e vi que ali era o momento certo, era a oportunidade que eu tinha de ingressar um novo caminho para o meu escritório. Gente, você não tem noção, o resultado é imediato, certo? Consegui já, mediante as aulas que foram disponibilizadas ao adquirir o curso, em galgar novos clientes que eu não tinha, clientes de recuperação de crédito. Alisson, isso tudo está dentro do curso de estágio, uma oportunidade ímpar com diversos profissionais, tem grupos de WhatsApp, onde nós trocamos diversas informações, conhecimento, ferramentas que a gente pode utilizar. Então, assim, para mim foi uma oportunidade sem igual. Professor Felipe sempre muito seguro nas suas informações e o resultado é certo. Já consegui fazer a recuperação de 3 clientes com base em todo o conteúdo aplicado do curso. E detalhe, ainda não concluí o curso ainda faltam algumas videoaulas. Então, não pegue essa oportunidade, certo? O professor Felipe e essa equipe é 100% segurança. Não esqueça, quanto maior o conhecimento, melhor o resultado. Um abraço a todos. Eu sou Mário Pereira, sou contador, atuo há mais de 4 anos na área contábil e venho falar através desse vídeo de como o curso do professor Felipe Guerra mudou a minha vida profissional e pessoal. Antes do curso, eu estava desacreditado com a área contábil, não estava mais estudando sobre os assuntos contábeis, não estava mais prospectando clientes, já estava empreendendo em outra área, mas através do curso do professor Felipe Guerra mudou totalmente. Foi uma virada de chave, tanto profissional como pessoal, porque ele ensina a teoria, prática e como vender esse serviço, o que agrega muito valor ao seu serviço, né? Através desse curso eu já criei uma nova empresa na área contábil, de finanças e gestão empresarial. Então eu indico muito a você investir tempo e um valor nesse curso, né? Que é um valor, eu considero irrisório por tanto de conhecimento que ele traz pra gente, porque se você se dedicar e fizer esse investimento de comprar o curso, investir seu tempo estudando, fazendo da forma que ele diz, você vai mudar a sua vida profissional e pessoal. Isso vai acarretar com mudanças na sua vida e na vida da sua família. Então eu indico muito o curso do professor Felipe Guerra, porque foi uma mudança de chave para mim. Hoje eu já tenho outra visão totalmente diferente do que eu tinha antes de entrar no curso dele, não só para a área tributária, mas para toda a área contábil e de empreendedorismo. Um abraço. Fala galera, meu nome é Denilson, sou de Raul Soares, Minas Gerais, sou contador,
há 22 anos e vou aqui falar para vocês sobre o que mudou na minha vida com esse curso do professor Felipe Guerra, professor Marcos Lima e Dr. Felipe Teixeira, Programa de Recuperação de Créditos Tributários. O que acontece é o seguinte: quando eu comecei, eu achava que eu era contador, mas eu era técnico. Fui para a faculdade e descobri que não era nenhuma coisa nem outra. Eu era o famoso mexe.com. Eu mexia com contabilidade, mexia com escritório, mexia com departamento fiscal e nessa misturança toda eu não sabia de verdade fazer nada. Foram 22 anos exercendo a profissão e só agora, com esses cursos, formação de analista fiscal e programa de recuperação de créditos tributários, é que eu percebi a verdadeira mudança, o verdadeiro sentido da contabilidade. E parafraseando o professor Marcos Lima, deu para descobrir que a contabilidade é realmente linda. Como mudou minha vida? Mudou demais. Hoje eu vejo a contabilidade com os outros olhos, reconheço a importância dela na minha vida e reconheço também a responsabilidade que eu tenho. Se todos devem fazer, olha gente, perde tempo não. Você vai descobrir o que é a contabilidade, o que é esse trabalho na parte fiscal, na parte societária, a partir desses cursos. Vamos lá, procurem fazer, que vale a pena, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Obrigado, boa noite. Olá, venho aqui para falar sobre o curso que adquiri do professor Felipe Guerra. É um primeiro curso online que estou realizando e me surpreendi. Eu estava totalmente desmotivada, desanimada, com pensamento de desistir da carreira de contadora. No momento que eu vi o vídeo relatando sobre o curso, a abordagem, a estrutura do curso me chamou muita atenção, onde eu resolvi fazer um investimento para tentar algo diferente, para me motivar novamente a continuar na minha carreira. Está sendo uma mudança incrível na minha carreira. O curso é muito bem estruturado, organizado, traz conteúdos de muito utilidade para o dia a dia, tanto fiscal, tanto contábil, com enfoque prático e fácil compreensão. O curso ele remete, inclusive, a aulas de marketing e aulas de gestão, que são todos atualizados e modernos. São muito importantes para você executar o projeto de forma eficiente, porque não adianta te abordar assuntos que depois na prática você não vai conseguir executar, você não vai conseguir ter uma gestão. Então ele aborda inclusive essa parte de gestão, de marketing, como lidar com o cenário atual. Atende as expectativas, está atendendo totalmente as minhas perspectivas que o profissional tributário almeja. Estou deslumbrada com o curso e com certeza os conhecimentos adquiridos irão me ajudar a destacar no mercado de trabalho. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos à equipe Felipe Guerra. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou Alan, sou natural de Ribeirão Preto, trabalho atualmente com consultoria tributária, sou formado em administração de empresas pela Facamp, em direito pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru e me formei em matérias esparsas do curso de economia da Unicamp. Basicamente, o primeiro contato que eu tive com o curso foi o conteúdo programático dele e logo me chamou a atenção. Ele era muito completo, cheio de nuances de complexidade, inclusive abordando temas simples. Eu logo parei, vi a dinâmica com que se seguia as aulas e vi com certeza outros cursos, e o que me fez pender para esse curso específico foi logo depois que eu assisti as primeiras aulas, a metodologia, a dinâmica, a forma que era abordado os temas, tornando temas até muito complexos, fáceis de compreender, uma leveza extrema, e fazia com que temas até que não eram tão legais de você aprender, sentar e ler, tornassem muito intrigantes, muito legais para você efetivamente estudá-los. Então, agradeço muito os professores, agradeço demais a equipe que disponibilizou esse material e gostaria de recomendar para todas as pessoas que estão ainda na dúvida de adquira ou não adquira, porque é excelente. Eu tive essa dúvida e logo que assisti as primeiras aulas entendi o porquê ele é tão conceituado e tão bom no mercado. Então agradeço e fica aqui meu muito obrigado aos professores especificamente. Valeu! Bom, agora eu quero falar um pouco sobre o curso de recuperação de créditos tributários. Essa é uma área que eu sempre procurei trabalhar. Eu sempre procurei trabalhar com impostos
E eu tenho conseguido, nesses meus últimos anos de empresa, tenho conseguido a confiança de chegar perto dessa área da empresa. A palavra que o meu chefe usa comigo é que eu sou revolucionária. Mas eu creio que eu só consegui essa revolução toda quando eu consegui o conhecimento que o professor conseguiu passar nesses cursos. Então, eu decidi que, além de ser uma ótima profissional, na empresa que eu trabalho hoje, eu seria uma ótima contadora e uma ótima empresária. Foi quando eu decidi que, em 2020, eu iria abrir a minha própria empresa de contabilidade. Eu falei com o meu chefe que essa era a minha intenção, quando ele me perguntou quais eram os meus planos, me capacitando tanto, porque ia chegar um momento em que o escritório que eu trabalho ele não ia conseguir suportar tanta Daniele, né? E foi quando eu falei para ele que eu queria ser empresária no ramo contábil e queria trabalhar exclusivamente, se não exclusivamente, na maioria da parte, com recuperação de crédito tributário e com o SPED, que um anda do lado do outro. Quando foi ontem, eu assistindo minhas aulas, ele chegou para mim, pediu um pouco da minha atenção e perguntou se eu estaria disposta a ser sócia da empresa que hoje eu trabalho, para trazer todo o meu conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, ao longo dessa caminhada, e eu fiquei simplesmente sem palavras. Então, se esse curso se paga, não se tem dúvida. Se paga em reconhecimento, se paga em crescimento profissional, se paga em posicionamento de mercado e, obviamente, se paga monetariamente. Consequência de tudo isso. Não tem outro caminho, é o caminho óbvio, não existe outro trilhar.